Fala pessoal, Davi Alves do Pode Sim, o podcast com o intuito de falar um pouco mais sobre a pessoa de Cristo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa assim muito especial. Ele é meu afilhado, é um menino, assim, um rapaz, hoje um homem, né, casado, que a gente acompanhou a trajetória dele desde de criança, auxiliando ele, conversando bastante, tentando mostrar o caminho, né? Que a Bíblia fala que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E eu considerava ele como um filho, considero ele como um filho. Então, assim, eu conversei bastante com ele, sempre bati muito papo. E a gente trouxe ele aqui para esse 4º episódio, para poder falar um pouquinho de Deus também. Estou aqui com Matheus Oliveira, meu afilhado, esse homem de Deus, um homem que me dá muito orgulho, um cara assim que se tornou uma referência com relação à palavra de Deus. Matheus, vamos contar um pouquinho. Eu conheço a tua história, né? Mas o nosso público ele não conhece quem é o Matheus. Como é que você conheceu a Deus? Como é que foi teu relacionamento? Como é que você teve o teu primeiro contato com Jesus? Como é que foi a sua conversão? Fala um pouquinho pra gente. Fala galera, você que está assistindo, glória a Deus por essa oportunidade. Sinto até igual o Paulo quando viajava, né? Quando Paulo em Atos ele diz, enquanto estava indo na Troade, o Senhor abriu a porta de oportunidade. E eu acredito que seja isso, uma oportunidade que Deus tenha aberto para a gente poder falar dele, não só nas redes sociais, não só no meio social, mas também utilizar as redes sociais como uma propagação do Evangelho. E isso é maravilhoso. Mas vamos lá, como foi a história da minha conversão? Desde pequeno, né? A minha história de vida já é uma história um pouco conturbada, porém desde pequeno eu já fui inserido dentro da igreja, já conhecendo a pessoa de Cristo Jesus, quem ele é, o que ele fez por nós, a cruz, entendendo já o propósito de Deus. Durante a minha adolescência, por um tempo, escapou um pouquinho, dei uma escapulida, mas voltei. E desde então a minha vida, já vamos caminhar o que há quase 10 anos já, seguindo a pessoa de Cristo Jesus, entendendo, aceitando, né, de fato o que é ser um cristão, de fato o que é viver o Evangelho de Cristo hoje na Terra, né? Então, como conheci, como foi as primeiras impressões? Aos meus 16 anos, eu tive uma experiência com Deus que marcou minha vida, né? Muitos que eu acredito que conheçam, que é o encontro com Deus, foi onde Deus transformou, onde Ele fez, onde Ele mudou a minha história, né? Foi onde eu tive um contato direto com o Espírito Santo e com a pessoa de Jesus. E desde lá, né, desde 2016, quando eu tive esse contato com Deus de verdade, conheci a pessoa de Jesus, o Espírito Santo de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. É difícil até a gente falar um pouco que parece que banaliza a questão do retiro, que muita gente a gente já fala que não adianta, que é brincadeira, mas não. As pessoas elas têm que entender que retiro é uma coisa, encontro é outra coisa. Então, assim, cada um tem uma finalidade. Sim. O retiro você faz para poder você se retirar um pouco do mundo, para poder você ter um tempo, um momento com Deus. Essa é a minha visão. E aí o encontro não. O encontro é algo mais marcante. O encontro é algo para dividir águas, né? Sim. Eu também compartilho disso. E quando eu conheci Deus, a chave realmente ela virou também na minha vida, foi no encontro. Foi quando eu falei para ele que eu decidi, que eu falei assim, eu vou, mas eu quero mudança. Eu não quero continuar sendo a mesma criatura. E ali você passa por aqueles processos dentro do encontro, que a gente não pode falar aqui, porque senão estraga. Exatamente. Você tem que ir, procura de alguma igreja que se a sua igreja não faz, procura de alguma igreja próxima à sua residência, porque assim eu falo, o encontro com Deus, ele é um divisor de água. O retiro, eu acho que é algo que você tem que fazer
eu acredito também na minha visão, né, que é algo que você pode fazer e deve fazer anualmente, para poder você ter um tempo mesmo de se retirar, de sair do mundo, Sim. ir para um lugar e ficar com Deus e ali e ser ministrado. O encontro não. O encontro é algo que você faz uma vez na vida, e se realmente você passou pelo encontro e se deixou ser curado ali, é algo que você não precisa nunca mais voltar. Eu acredito que é a mesma visão que você tenha, né? Exatamente. Porque o que acontece? O encontro com Deus, ele é assim como... Ele é um retiro, só que tem um enfoque, né? Sim, mais profundo de você conhecer Jesus, mais profundo de você conhecer da palavra. E isso é muito bom. O trabalho que é feito no encontro com Deus, todo o trabalho de resgate, de alcançar pessoas, de as pessoas entenderem isso. As palestras, né? Ela tem níveis, elas têm um cronograma específico para alcançar algo. Exato. Que é diferente do retiro. Exatamente. Retiro tem aquela parte ainda que você consegue ainda aproveitar, vamos botar um tempo de lazer. O encontro com Deus não, ele é mais o foco mesmo, né? E quando eu fui para o encontro com Deus, que foi um convite que o meu pastor fez, inclusive quero mandar um abraço para ele, pastor Robson Lima, Igreja Metodista Lote 15. Ele fez esse convite, ele insistiu, ele falou, não, vamos, e eu não estava levando fé. Eu falei assim, primeira coisa, eu vou lá para poder ver como vai ser. E eu fui. E passei aquele encontro e aquilo dali não... Parece que dentro de mim eu falei, agora eu já sei como é. E depois dali aquilo dali começou a queimar dentro de mim. Então quando eu fui trabalhar a primeira vez, servir no encontro com Deus, foi quando a minha visão... Porque foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E o engraçado é isso, né, Mateus? A gente vai com uma expectativa. Sim. Porque todo mundo fala, mas não fala. Sim. Aí tu vai com uma expectativa. E quando tu chega lá, tecnicamente, a expectativa que é gerada, ela é meio frustrada. Porque não é aquele algo assim, Deus não desce num cavalo, não tem uma nuvem com raios e trovões. Exatamente. Não tem aquele movimento assim da forma que você imagina, porque tem... as pessoas não falam, então você começa a fantasiar um monte de coisa. Sim. E aí a gente vê que não é. Mas isso aconteceu comigo também. Quando você retorna já para trabalhar e vê a vida das pessoas sendo transformadas e você começa a participar da parte de por detrás, né, ajudando no mover do evento, isso vai te modificando. Eu costumo falar que a gente recebe mais quando vai para dar do que quando a gente vai para receber. Sim, exatamente. Por quê? O trabalho braçal, o serviço, né, que é o servir, que é o que Cristo fala que maior é aquele que serve. Então, quando nós servimos pessoas, quando nós vamos com o intuito de entregar a vida por essas pessoas que estão indo lá. Exemplo, a gente pega casos de pessoas que têm um problema com paternidade, problemas com maternidade, pessoas que têm realmente situações que a gente sabe que a partir daquele momento ali vê a vida sendo transformada. Sim. Eu lembro muito da questão do meu encontro com Deus, que foi uma atmosfera muito sobrenatural. Mas a atmosfera mais sobrenatural foi quando eu trabalhei. A primeira vez que fui batizado com o Espírito Santo, e ali Deus mudou a minha história de forma sobrenatural. A atmosfera era tão profética, mas tão profética, que eu sentia Deus em cada parte daquele lugar. Em cada parte. E algumas pessoas que foram e passaram naquele encontro com Deus, foram pessoas que eu conheço, tiveram a vida transformada. A exemplo, a gente tinha uma irmã que há muito tempo tentava engravidar e não conseguia engravidar. Foram 18 anos tentando. E a partir daquele encontro com Deus que ela teve com o Senhor, a vida dela foi curada e ela conseguiu hoje ser mãe. Né? Isso é fantástico. Então é um sobrenatural, é uma nuvem de unção. Não que o local, o ambiente traz. Não tem nada a ver com o lugar. Sim. Tem a ver com a pessoa de Jesus. Isso aí. Tem a ver com o que Deus quer fazer. Eu costumo dizer e também aprendi a falar que nós fazemos o ambiente. Sim. Nós fazemos o ambiente. A unção de Deus ela é disponível para quem está disponível. Então, se você recebe a unção de Deus, você carrega a presença dele, você pode chegar no local onde você está. Jesus só vai se manifestar ali por causa da presença que ele tem da sua vida. Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas é como se fosse uma atmosfera, tipo uma internet na nuvem. Sim. E aí você estando no lugar e precisando, você vai lá e faz um download do que você precisa naquela hora, e aí Deus te dá aquilo e você libera e a cura. Quando, se você estivesse em outro lugar, você também poderia fazer, porque é como se, tipo assim, Deus ele está em todas as partes. Sim.
Esse é fato. Então, assim, a gente só precisa entender o seguinte: é o tempo de Deus? É a vontade de Deus? E a pessoa está pronta para receber? Que, assim, eu estava assistindo essa semana de novo, eu coloquei naquele The Chosen, e eu vi aquela passagem onde Tiaguinho vira para Jesus e fala assim: poxa, eu vejo as pessoas sendo curadas, eu vejo a manifestação do teu poder, e agora tu vai me enviar para um lugar para me liberar cura, liberar a manifestação de Deus, mas eu puxo da perna, eu tenho a minha deficiência e eu não fui curado. E aí Jesus ele vira para Tiaguinho e fala assim: então, você acha que o milagre sendo praticado por você é maior ou menor? Tu imagina, uma pessoa que cura mesmo ela não sendo curada. Olha que fantástico, olha que coisa forte. Tipo assim, eu acredito tanto no poder de Deus, que mesmo o poder não se manifestando em mim para me curar, eu sei que eu posso orar por você e te curar. Sim. E muitas das vezes é isso que acontece. Que nós, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós começamos a perceber isso. Que às vezes a gente tem tanta unção e tanta fé para crer que Deus vai fazer na vida do outro, quando na minha eu não acredito que Ele pode fazer. Sim. E isso é algo muito que é sobrenatural. Por isso que a gente fala dos improváveis de Deus. Dando spoiler aí do tema do nosso episódio, entendeu? Os improváveis de Deus, que no próximo bloco a gente vai estar comentando. Então, assim, Mateus, ele é um filho, cara, é um menino assim muito especial para mim. Eu fico assim lisonjeado. Gente, eu chamei ele pra ir na minha casa hoje. Tipo, vem aqui ver o tio, pô, tô com saudade de você, entendeu? Ele nem sabia, coitado, que eu ia botar ele sentado nessa cadeira. Ai, Jesus. Aí ele, tá bom, eu vou aí, tô com saudade também. Aí o tio arrumou a cilada, ele caiu na arapuca, já era, filho. Uma cilada santa. É isso aí. Eu tava falando de Jesuicidência, né? Então, assim, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco e a gente retorna já já. Foi. Fala, pessoal, estamos de volta aqui nesse segundo bloco e o tema que o nosso amigo aqui, meu irmão, trouxe para compartilhar conosco é os improváveis de Deus. Eu tô até com medo, pessoal, sinceramente, forte demais. Os improváveis, aqueles que ninguém imaginava, Deus escolheu. O gadareno seria um improvável de Deus, né? Claro. Falar dos improváveis de Deus é uma coisa muito surreal, né? A história do homem gadareno, que é um homem que vivia com uma legião de demônios dentro dele, é muito surreal. Marcos, capítulo de número, se não me engano, 5, que é quando conta a história desse homem, vai dizer que aquele homem ele era preso em correntes dentro de cemitérios, ele dormia dentro de catacumbas e ele não conseguia ser liberto. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Até que um dia ele se encontra com Jesus. Então toda a situação daquele homem, toda a trajetória de vida dele, tudo aquilo que ele passava, no momento em que ele encontrou com Jesus, ele entendeu. Os demônios perceberam quem era Jesus, reconheceram a autoridade dele. Sem Jesus dizer, abrir a boca para ele dizer quem ele era. Só a presença, né? Só a presença dele. Então aquele homem ele teve a vida transformada. Jesus liberta, acontece aquela passagem que nós conhecemos, né, dos porcos, que eles se lançam nos porcos, os demônios falam, então se o Senhor é Deus mesmo, manda que nós saímos do corpo dele e vamos para os porcos. E eles vão para os porcos e se jogam na ribanceira. O contexto dessa história é um contexto muito longo, porque a cidade de Gadara é uma cidade que era uma cidade comercial, então a maior comercialização ali era os porcos. Portanto, no final da passagem vai dizer que as pessoas daquela cidade queriam expulsar Jesus dali. Porque os porcos eram o ganha-pão deles, então era um mercado ali. Aquele animal que a gente que hoje
na Bíblia vai dizer muitas coisas, né? Inclusive acerca da carne mesmo, né? No Antigo Testamento. Aquele animal, ele era a forma daquelas pessoas ganhar dinheiro. Por isso aquelas pessoas estavam tão fixadas naquilo dali, tão fixadas nos porcos que se lançaram, tão fixadas em expulsar Jesus, que acabou com praticamente a forma deles ganharem e lucrarem. Mas voltando no contexto do homem, é que aquele homem ele teve a vida transformada a partir de um encontro com Jesus. Aí a gente pega a história dele, a gente olha para a história dele da seguinte maneira: ele era um homem endemoniado que ninguém conseguia segurar, que ninguém conseguia deter. A Bíblia fala, né, que as correntes não conseguiam prender não, ele. Eles arrebentavam, ele arrebentava as correntes, os grilhões. Ninguém conseguia. E ele já estava afastado da sua família há muito tempo. Jesus tem um encontro com ele. Jesus fala para ele: ó, agora você está liberto. Vai e conte aos seus. Em 5 minutos atrás ele era um demoniado. 5 minutos depois do encontro com Jesus, um pregador da palavra. Porque a palavra vai dizer que ele saiu por ali pregando a Decápolis inteira, que é um conjunto de 12 cidades. Então olha que interessante. Tudo começa com a questão de ter um encontro com Deus. Então quando nós falamos dos improváveis de Deus... E o legal, Mateus, é que ele não queria, né? Não. Quando ele é liberto, ele queria seguir Jesus. Ele, sim. Eu vou te seguir. Aí sim. Jesus fala para ele: não. Volta. Vai para casa, volta para sua família e se apresenta para eles. Exatamente. E a gente vê diversas vezes na Bíblia Jesus fazendo isso, né? As pessoas são libertas, elas querem seguir Jesus e Jesus fala: não. Se apresenta ao sacerdote, o homem da lepra, se apresenta ao seu sacerdote para que ele possa te liberar. Então, assim, a gente acha que, tipo assim, que Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, quer que a gente pare tudo a nossa vida para seguir ele fielmente. Não. Ele mostra pra gente o quê? Volta pra sua família. Ou seja, quando Jesus vem e te conhece, ele te manda pra tua primeira obra, que é na tua casa. Exatamente, o primeiro ministério. Primeiro ministério. Então, se eu tenho situações pendentes dentro da minha casa, que é o meu primeiro ministério, como eu vou falar para pessoas de fora se dentro tem que estar concreto, tem que estar firmado, né? Como que eu vou falar? É a mesma questão dessa questão do homem com lepra, do sacerdote. Era um líder acima dele. E uma questão que a gente vê hoje em dia é que a liderança hoje parece que é banalizada diante das pessoas que não conhecem a autoridade espiritual, que não conhecem e reconhecem quem é o líder espiritual. Então exemplo, eu acho, eu vou, eu quero, eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Sendo que existe uma hierarquia. Sim. Se até no inferno existe uma hierarquia para demônios de alta patente, por que nós, filhos de Deus, que vivemos num reino, que é um reino que deve viver em unidade, entendendo que Cristo é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo, e cada um de nós somos importantes, nós não conseguimos entender a hierarquia? Sim. Respeitar isso. Exatamente. Né? A Bíblia fala, né, que os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os da luz. Sim. Entendeu? Por quê? Exatamente. Porque eles sabem da hierarquia e eles cumprem aquilo ali, porque se não cumprir, Satanás ele vai punir. Entendeu? Sim. Agora, porque a gente tem um pai que é bom, que é misericordioso, que é longânimo, que é maravilhoso, aí a gente, às vezes, por causa disso, a gente deixa de ser exatamente aquilo que a gente deveria ser, né? Sim. Se o pai é bom, eu tenho que ser um filho bom, para poder refletir aquilo que ele é. E olha como interessante essa questão da paternidade, porque o pecado, ele também gera paternidade. Uau! Aprendi isso e gravei, né, com a grande amiga, que é a Dani Fonseca. O pecado ele também gera paternidade. O pecado, no momento que ele é praticado, ele gera uma legalidade para espíritos imundos entrarem. Então a paternidade que ele gera se eu estou pecando, eu não sou filho de Deus, não sou filho da luz. É filho das trevas. Sou filho das trevas. Estou dando autoridade. Eu acredito que a maior parte de tudo que acontece no contexto desse ambiente, de não entender a hierarquia e a liderança da igreja, não entender como é viver em unidade, acontece pela maioria, sempre pela falta de paternidade, sempre é um problema com paternidade. Porque se você tem um problema com a paternidade, a gente fala assim, muitas das vezes a gente não entende que a gente pode ser órfão de pai vivo. Sim. Entendeu? Então, assim, quando a gente está falando aqui de paternidade, é a gente entender que Deus ele escolheu um pai para a gente na Terra para que a gente pudesse ter uma representação física
de Deus. Porque o pai, ele é o cara que te dá o destino, assim como Deus. Então, o pai da terra, quando a gente tem ele, e ele é um homem de Deus, e ele consegue entender isso e cumprir esse papel, que é o que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que manter nossos filhos, quando a gente apresenta nossos filhos a Deus, a gente vai lá e faz um compromisso com Deus de apresentar o caminho, é justamente para isso, para mostrar para os nossos filhos que Deus, ele é a nossa semelhança. E aí, se você tem um problema com teu pai da terra, muito dificilmente você vai entender ou aceitar teu pai celestial, Exato. Que é Deus. Então, geralmente, quando a gente tem uma distorção na nossa paternidade, a gente tem problema com Deus. Sim, exatamente. E a questão da falta da paternidade na nossa identidade influencia em todas as áreas da nossa vida. Sim. Todas as áreas. Seja ela pessoal, profissional, seja ela conjugal, em todas as áreas, todas. Então, é importante a gente frisar hoje em dia muito essa questão da paternidade, que muitas vezes é ausente. Um pai que não tem a referência, um filho que não tem referência de um pai, ele vai crescer praticamente como um filho desordenado, um filho sem entender. E muitas vezes Deus, ele quer nos mostrar essa identidade de quem ele é. Em Deus nós temos 3 identidades: servo, filho e noivo. E para mim ser servo, eu tenho que primeiro entender a identidade de filho. Que eu tenho acesso à casa do meu pai, que eu posso falar com ele, que ele é meu amigo, que ele é alguém que está ali junto comigo. Para eu poder entender que eu sou servo, que eu também tenho que servir. Assim como meu pai também serve. Por isso nós devemos muito frisar essa questão. Se eu não entender essa identidade de filho, eu vou me tornar um servo que vai viver só pelo ativismo. Eu só vou fazer por fazer. Que é o escravo, né? Exato. E não é isso. No reino de Deus é liberdade. É liberdade. Então eu vou viver por viver, vou andar por andar, vou fazer por fazer. Não vou entender que eu tenho acesso, que eu posso viver talvez um dia sem, vamos conjecturar, que eu não ir num culto não significa que eu estou fora da presença num dia. Sim. Entende? Então eu preciso entender essa identidade de filho. Se eu tiver essa identidade de filho, eu me torno mimado. Porque eu não vou entender que eu preciso servir meu irmão. Que é uma coisa que é tão difícil hoje em dia. Hoje em dia é tão difícil a gente querer se desdobrar e aceitar que o outro tem que ser maior do que a gente. A gente sempre quer estar num lugar de superioridade. É do ser humano querer estar num lugar acima do outro. Sendo que na realidade, no reino não existe quem é maior nem quem é menor. Mas quem eu diminua para que ele cresça. Maior é ele. Nós somos todos iguais. Todos iguais. É aquela máxima, né? Quem foi maior, Elias ou Eliseu? Sim. Aí ficam nessa. E Eliseu não existiria sem Elias. Sim. Então, mesmo que Elias tenha feito mais, tenha tido mais profecias do que Eliseu tenha tido mais profecias do que Elias, um depende do outro. Exato. Então, se Eliseu partiu de Elias, então logo Elias, por mais que tenha tido menos profecias do que Eliseu, ele acaba alcançando as profecias de Eliseu e tecnicamente teria sido maior. Mas fica quando o corpo ele tem um problema com paternidade, a gente não entende então, Mateus, que um exemplo, eu trafego no profético e você é um top do evangelista. Então quando você entende isso e você precisa de um profeta, você vai naquele cara e chama ele. Vem cá, me ajuda aqui. Porque eu sei que eu não sou profeta, eu sei que eu sou evangelista. Sim. E quando eu sou profeta, eu preciso de um evangelista para uma situação, eu vou lá, vem cá, Mateus, me ajuda nisso aqui. Um corpo bem ajustado é assim. Sim. É cada um no seu quadrado, dentro da sua identidade, dentro da sua função, exatamente. Dentro do seu dom, trafegando, e assim, e um ficando feliz com o outro, né? Sim. Que hoje o que a gente vê mais na igreja é tipo assim, se um irmão é exaltado, a gente fica com raiva porque não foi a gente. Exato. Características de uma fé imatura. Sim. É uma característica de uma fé imatura, uma fé que eu não consigo me alegrar com a alegria do outro. Sendo que na realidade não deveria ser assim. Paulo, ele vai dizer assim: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então eu entendo que eu preciso entender que por mais que eu plante e o outro vai regar, quem vai dar o crescimento é Deus. E entender que o outro também é importante naquela história. Sim. E saber ressaltar isso. Saber ressaltar que o outro é importante naquilo dali. Então, quando nós entendemos isso, essa característica de servo e filho, nós conseguimos entender a identidade do que é ser noivo. E o que é ser noivo? É aquela que apressa
é aquela que deseja, é aquela que clama Maranata, que anseia pela vinda dele, né? E quando isso está bem ajustado, nós conseguimos entender o nível de maturidade em Cristo. Então, por que eu estou dizendo toda essa questão da identidade, da paternidade? Porque é um ponto que a gente tem que bater hoje em dia. É um ponto que a gente tem que falar. A igreja, por muito tempo, se acovardou em falar a questão de paternidade. E por muitas questões, nós mesmos não queremos aceitar a identidade de Deus como um pai. Quando nós pensamos que Deus é um homem cruel, por conta que o nosso pai foi cruel conosco. Isso, inclusive você, pela tua história de vida, você teria todo o direito de olhar para Deus e ter essa visão. Exatamente. Por isso que é os improváveis de Deus, que é onde eu quero chegar. Esse tema dos improváveis de Deus, eu reflito um pouco dentro da minha história. E você conhece, sim, mas eu vou falar para o pessoal que não conhece. Eu sou adotado, né? Fui abandonado numa clínica de aborto ainda assim que eu nasci. Fui deixado na clínica de aborto na Gávea. Fui deixado lá abandonado. E a minha mãe não poderia ter filhos. Portanto, tanto eu quanto a minha irmã mais velha, nós somos adotados. Somos de pais diferentes, mas fomos adotados. E os meus pais foram lá, me pegaram com todo amor, com todo carinho, né? Fui deixado abandonado numa clínica de aborto. No lugar da onde deveria ser morte, Deus produziu vida. Uau. Já começa o contexto por aí, que eu falo que Deus ele é sobrenatural. No lugar de morte foi gerado vida. E quando os meus pais me pegaram, me levaram para casa, foi uma celebração, foi uma festa. E passados esses dias, os meus pais foram denunciados como se tivessem sequestrado uma criança. Ficaram presos, eu fui parar na casa da filha da juíza, uma assistente social. E eu fiquei lá por dias até encontrar a mulher, né, da minha mãe biológica, para dizer, realmente contestar que ela tinha realmente dado a criança, que ela tinha realmente doado, que ela tinha realmente não queria, filho, ela não queria, né? Fruto de um adultério, mas que gerou vida. Aí o engraçado, a gente observa que em todo momento desse processo, o inimigo ele já sabia quem ia ser Mateus. Sim. Então, assim, você precisava estar na família da Raquel para poder você ser quem você seria hoje. Então, ele tentou te matar, ele tentou impedir, através dessa denúncia caluniosa, que você ficasse com ela e que você hoje se tornasse esse homem de Deus que você é. Exato. Então, a gente às vezes não entende assim o processo e fica questionando a Deus ou fica reclamando com Deus das coisas que acontecem com a gente, né? Sim. E sabe o que acontece, Davi? É que a situação é muito louca quando nós começamos a entender que cada criança, quando ela nasce com um propósito. Sim. Qual? De restaurar a geração dela, no qual ela está nascendo. Ninguém nasce por um acaso. Portanto, a questão do aborto, hoje em dia é uma questão que muitos de nós evangélicos lutamos para ser contra, porque toda criança é um projeto de Deus, toda pessoa é um projeto de Deus, toda pessoa é um projeto que Deus formou para constituir nação e reino dele na terra. Sim. A palavra do Senhor vai dizer isso, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Como vai se manifestar se não houver filhos? Sim. E assim, de repente eu vou conversar com o Mateus e a gente vai trazer esse tema específico do aborto, porque é algo que é muito importante, nós como corpo de Cristo, nós como igreja, a gente bater nessa tecla, porque muitas pessoas falam assim, mas a minha filha foi estuprada e a causa do estupro ela engravidou. Tá, mas sim, o meio não justifica o fim, né? Sim. Mas isso é algo que de repente a gente vai marcar aqui para poder ter um outro bate-papo, porque isso realmente é muito forte. Vamos ficar concentrados aqui no tema. Então, assim, você foi abandonado numa clínica de aborto, a sua mãe biológica te deixou lá, a Raquel foi lá, te resgatou desse lugar. Sim. Foi denunciada, foi presa, como se tivesse te sequestrado, e aí a sua mãe biológica ela precisou ir lá e declarar para a juíza, né, que não foi o caso,
E nisso tudo você ficou que nem uma bola de ping-pong. Sim, de um canto para outro. Da clínica de aborto pros braços da sua mãe de criação, dali pra filha da juíza, e Exato. ali você voltou pros braços da Raquel e aí... De fato fiquei ali, e glória a Deus por essa família, pela família que eu tanto amo, a minha família, né, que sempre me abraçou e cuidou, família Alves, que eu amo muito, sempre abraçou, cuidou, zelou pela minha vida, e me ensinou. Então, além desse percurso todo da minha história, além desse ponto e vírgula, tem uma história ainda maior. Porque o meu pai mesmo, o meu próprio pai, né, que me adotou, não foi tão presente como ele precisava ser. Então acabou que eu cresci tendo um pai materialista, mas não cresci conhecendo o amor de pai. Ou seja, é aquilo, órfão de pai vivo. Exatamente. Por mais que você tenha sido inserido, depois de todo esse problema, numa família, você tinha um pai que ele tentava substituir a presença dele com coisas. Com coisas. Quando, sim, na verdade, a gente tem que entender que as pessoas falam assim, mas, poxa, eu não tenho uma situação para poder dar algo bom pro meu filho, eu não consigo dar um telefone, um videogame. Cara, o teu filho, ele precisa mais de você do que de qualquer coisa. Sim, exatamente. A presença, ela não substitui. Não tem como substituir a presença de um pai, a manifestação dele ali, trocar por nada. Exato. A característica da presença de um pai na vida de uma pessoa, e isso estudos comprovam, é que vai interferir. Vai interferir. Você pega uma pessoa que cresceu com um pai presente em todas as áreas da vida, você vai fazer uma autocomparação com uma pessoa que nunca teve um pai, uma referência. Não que nós tenhamos que usar isso como motivos para poder sermos negligentes em áreas da nossa vida, em situações da nossa vida, mas que nós precisamos entender que um pai, a presença de um pai, ela é importante na vida de um filho. E foi essa a questão, porque eu cresci com várias situações, com várias crises na minha identidade, várias faltas de afirmações, que eu só fui descobrir em Deus quem eu verdadeiramente era. Então, quando começo a falar dos improváveis de Deus, eu começo a lembrar da minha história, eu começo a lembrar de quem eu sou, eu começo a lembrar da onde Deus me tirou. E por ser um improvável, eu nunca imaginei que eu poderia ter família. Já começo por aí. Eu nunca imaginei que eu poderia ter família, que eu nunca poderia ser amado, eu nunca poderia amar alguém, eu nunca poderia talvez gerar um filho. Eu sempre pensei nesses pensamentos, eu nunca posso. Nunca posso. Então o pensamento que era meu era... Eu não nasci para isso. Não nasci para isso, e quando fosse pai, se fosse, seria pai solteiro. Olha que loucura. Satanás, ele lança as sementes, ele lança as coisas, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Quando eu conheci a Cristo, quando eu realmente me aproximei do Senhor e entendi qual era o plano e a vontade dele para a minha vida, eu comecei a acessar isso, eu comecei a entender de Deus que existia uma paternidade de fato que Cristo queria transformar na minha vida e implantar em mim uma identidade de quem Ele era. E eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu estou aqui. Se é isso que o Senhor deseja, eu estou aqui. Nesse percalço todo, a gente pode comparar uma história de um homem que foi praticamente a mesma situação, Jefté. Jefté era o guerreiro valente. A Bíblia vai colocar uma vírgula, mas, porém, entretanto, sua mãe era uma prostituta. E toda vez que a Bíblia coloca uma vírgula na história de alguém, é para praticamente contradizer, após uma qualidade, a característica daquela pessoa. Então, aquele homem, ele era um guerreiro, era um valente, ele tinha conhecimento de guerra, estratégia de guerra. Porém, ele ainda tinha um percalço na sua vida. Pela história de quem era sua mãe, uma prostituta, ele era desqualificado por conta disso. Tanto que a gente vai ver que a situação dos irmãos dele é assim que seu pai Gileade morre, o que é? Expulsa ele de casa. Você não é o nosso irmão, você não tem parte da herança do nosso pai. Porque o nosso pai se envolveu com uma prostituta. Oh. E é muito louco isso. Um improvável de Deus que surgiu no momento da história e que ele precisou, os mesmos irmãos que precisavam dele, ele voltou pelo mesmo caminho quando os mesmos chamaram ele para poder lutar uma guerra que saberia que ele conseguiria vencer. Sim, ele perderia, né? Sim, ele perderia. Então, muitos de nós somos improváveis de Deus.
Se parássemos para poder imaginar a nossa história, onde nós estávamos, quem poderíamos ser, muitos de nós pensam, nem poderia estar aqui nascido. Mas se nós estamos aqui, temos um propósito de Deus. Temos um propósito que o Senhor colocou na nossa vida. Ser o improvável de Deus é você viver realmente por fé. Por fé. Por fé. Porque muitos de nós já poderíamos ter sido abandonados, esquecidos, deixados e viver com essa autoculpa. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Trazendo aqui o seu casamento, né? Exatamente. A situação que você vivia naquele tempo, você acreditava que poderia ter casado, que teria a festa que você teve, que tudo aconteceria daquela forma? Sim. Eu não imaginaria nunca, né? De forma alguma. Eu não imaginava nem me apaixonar. Olha que louco. Por muitas situações eu gostava de algumas garotas, eu amava elas, mas nunca era correspondido. Então, casamento para mim era uma frustração. E era como se fosse algo inalcançável para você. E o engraçado, né, que tu vê, Satanás ele trabalha na paternidade para impedir o quê? A falta de paternidade gera uma falta de identidade, que gera uma dificuldade de você gerar a família. Sim. Foi algo que Deus sempre, tu vê, em diversas passagens na Bíblia, como um carro-chefe dele. Sim. Entendeu? O carro-chefe de Deus. Porque quando Deus cria Adão, ele cria Eva para que eles multiplicassem e constituíssem uma família. Em todas as partes da Bíblia a gente vê Abraão e Sarai, eles eram tristes, por quê? Porque eles não tinham fruto. Que era Isaac. O fruto era um filho, sim. O fruto era o filho. Então, assim, a manifestação da família, a gente vai entender que quando um homem casa com uma mulher, a família em si, ela só se perpetua com a vinda do herdeiro, com a vinda do fruto do Senhor. Porque a questão da multiplicação, né, a questão do filho, da herança, é isso. Portanto, a família realmente é um projeto de Deus. Sim. Realmente é um projeto de Deus. Realmente é uma verdade que a família é um projeto de Deus e que Deus constituiu. E Satanás ele tenta todo o tempo deportar isso. Dizer que família não existe, que essa, praticamente, como a gente conhece na internet, a tradicional família brasileira, e eles colocam entre aspas, sendo uma forma de ironia, dizendo que a família é uma mentira, dizendo que a família que era a tradicional, a família brasileira, ela não funciona de forma alguma, porque talvez um marido trai a esposa, não é um pai tão presente, ou a esposa talvez não é aquela mulher tão presente. Então, são essas questões que a sociedade hoje em dia vê como referência. Vê e acredita como referência, né, de que não existe uma família. E de fato, família, ela é um funcionamento, ela é um projeto de Deus, onde o inferno sempre vai tentar investir para destruir aquilo dali. Destruir. E eu falo por essa questão porque se você, sendo um pai, você vê um filho teu perdido no meio do caminho, isso vai entristecer a sua vida. Sua família não vai estar completa. E perdido pode ser perdido para as drogas, para bebida, para balada, para o mundo. Sim. Da prostituição ou qualquer outra coisa. Exatamente. Você não vai se sentir, talvez, completo. Sua família não vai estar completa. Né? Então, Satanás ele sempre vai tentar. Sempre vai tentar. Mas os improváveis de Deus, eles se levantam num tempo aonde nem mesmo o inferno pensa que eles poderiam se levantar. Aonde nem mesmo o inferno acredita que poderia acontecer alguma coisa. Né? E uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada com Jesus eu preciso ouvir cada vez mais a voz dele e ser mais obediente aí. Uma das palavras a qual o Senhor falou comigo ano passado foi Mateus capítulo 22, verso número 37. E a passagem vai dizer, 35, que vai dizer da seguinte forma: um dos mandamentos. Qual é os dois mais importantes mandamentos? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu fico martelo bastante com o primeiro mandamento. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que é amar ao Senhor com todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua força. E o que é amar ao Senhor com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força? O que é isso? É uma entrega. O amor, ele fala de entrega, fala de deixar, de ofertar, de dar. E será que eu amo a Deus tanto quanto eu me amo? Será que eu amo mais? Porque é aquilo, né? Se eu não me amo, se eu não sei o que é amor, eu não consigo amar o próximo. Sim.
Se eu não consigo amar o próximo, eu não consigo amar a Deus. Exatamente. Porque se eu não consigo amar você, que está aqui fisicamente, que eu posso tocar, como é que eu vou amar alguém que, tecnicamente, é como se fosse um soprar de um vento? Exato. Que a gente sente a presença, mas a gente não pode ver. Exato. E isso é algo muito surreal, porque amar a Deus acima de todas as coisas, eu acho que é o maior desafio que a gente está vivendo hoje nesse século, que a igreja vive nesse século. Porque nós amamos muitas coisas, nós amamos a nós mesmos, idolatramos a nós mesmos, idolatramos quem nós somos, a nossa performance, o nosso jeito de fazer algo, a nossa maneira de querer fazer alguma coisa, idolatramos nossos dons e talentos. Nossos líderes também, Sim. Nas pessoas que a gente tem referência. Exatamente. Nós idolatramos muitas coisas e amamos essas coisas. Mas será que nosso coração é voltado? Porque quando a palavra vai dizer amar de todo o coração, é de todo, não é de tudo, não é de uma maneira, de uma parte. Não. É de todo, é de entrega. É um ponto final. Esse todo é uma entrega. Sabe? E dar essa entrega, entregar, dar, abrir mão, ofertar. E quando eu falo dessa palavra, eu lembro da palavra da viuvinha, que só tinha 2 moedas. Da viuvinha que só tinha 2 moedas, e também de Maria derramando bálsamo aos pés de Jesus. É algo muito surreal, porque Maria não se portou. Quantos dias de trabalho ela trabalhou, quantas horas ela passou ali. Porque ela sabia que ela era filha. Exatamente. Ela estava na função de serva ali, servindo a Cristo, mas ela sabia que ela era filha. Exatamente. Ou seja, ela não servia por um salário. Ela servia porque ela sabia que ela era filha e o papel de filha é servir o pai. Sim. E dessas questões, Deus me fez algumas perguntas ano passado. Você está disposto a entregar tudo mesmo a mim? O quanto você me ama, o quanto você tem a me oferecer, a me dar. Uau. O quanto? Isso vai te custar algo? Qual é o valor disso? Você pode mensurar valor? E num tempo como esse a gente pensa, Senhor, o que eu vou entregar? Deus ele não quer muito, ele não quer uma parte do meu tempo. Ele quer eu, Mateus, tudo. Porque ele deu tudo, né? Exato. Se o meu tempo eu entrego uma parte para ele, o que eu vou fazer com a outra parte? O que me importa? Imagina a nossa vida. O meu apóstolo ele fala justamente isso, né? Uma meia desobediência é uma desobediência inteira. Sim. Não existe isso, eu vou obedecer pela metade. Sim. Obedeceu pela metade, desobedeceu por completo. Então não tem como eu entregar a metade do meu coração. A gente não pode servir 2 senhores, como a própria palavra de Deus fala, né? Uma fonte ela não pode jorrar água doce e água salgada. Exatamente. Ou é água doce ou é água salgada. A gente vai ver que tem um trecho na Bíblia que fala justamente isso. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar. Eu vou te repelir, eu vou te tirar de dentro de mim. A gente lembra da passagem Apocalipse falando das igrejas, né? Sim. O Senhor fala que ele não gosta, que ele odeia o morno. Ele odeia. E não tem como a gente viver de meio termo nesse dia de hoje, nesse ponto de hoje. E o engraçado é que se você falando dos improváveis, a gente pega, né, José. Quem imaginaria que o filho de um cara humilde de uma cidade de fora ia se tornar o governador do Egito? Alguém abandonado, alguém deixado. Alguém que foi jogado no poço, foi vendido como escravo. Eu acredito, isso é uma conjectura minha, que quando a mulher de Potifar fica com a túnica dele, eu quando converso com as pessoas eu falo, cara, a túnica daquela época não era algo que se rasgava. Sim. Então a mulher de Potifar não arrancou dele. Eu acredito que ele chegou a se despir para ter relação com ela, e quando ele foi para se deitar sobre ela, ele lembrou da revelação de Deus e de tudo aquilo que Deus falou para ele, e ele correu. E ele deixou a roupa. Então, assim, diferente de Davi, que também ele se debruça na sacada, e ele poderia ter feito que nem José, teria que ter corrido, mas não. Ele manda seus servos ir lá, chamar Betseba e acaba tendo relações com ela, que gera um filho, e que depois ele acaba tendo que matar o marido dela, fazer todo aquele enredo para poder ficar com ela. Exato. Então, assim, são improváveis. Davi mesmo era um improvável. Sim. Ele era baixo, de baixa estatura para aquela média daquele povo, e ele derrota lógico,
Já atrás das malhadas ele passa lobos, ursos, leões para proteger as ovelhas do pai dele, e depois mata Golias, que era um gigante. Então, assim, as pessoas falam: não, cara, tá maluco, você... Se a gente que é soldado, que a gente está acostumado com guerra, a gente não quer encarar o cara, pô, por que você vai encarar o cara? Exato, eu acredito que nessa questão dos improváveis, Davi realmente ele era um improvável de Deus. Ninguém acreditava que um menino, um ruivinho de 15 anos, mais ou menos, a história diz, poderia se tornar um rei, poderia derrotar um gigante antes, né? Se tornar um rei e muito mais. Mas eu acho que o erro de Davi, nesse meio desse caminho, na questão de Betseba, foi no momento que ele era para estar fazendo o propósito dele. O cara tá guerreando, ele ficou à toa no palácio. Exatamente. E será que muitos de nós nesse tempo, como nós estamos? Será que nós estamos confortáveis no palácio? Ou estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos? Eu concordo discordando. Porque eu acredito que José também estava confortável na posição dele, porque José era o cara na casa de Potifar. Sim. Abaixo de Potifar só tinha José. Então ele também estava confortável nessa situação, e ele não fez a mesma coisa que Davi. Então não é a tua posição, mas é a maturidade em Deus que eu acredito que você tenha, que vai te fazer entender e cumprir o propósito. Exato. Por quê? Tu para raciocinar. Deus faz José ter um sonho de que os pais e os irmãos iam se prostrar diante dele, ou seja, ele seria o maior da casa dele. E isso já é algo que para um adolescente, para um jovem, choca, porque, cara, como é que eu vou ser maior que meu pai? Meu pai está na caminhada há muito mais tempo, pô. Então ele tem mais horas de voo do que eu. Sim. Então, tecnicamente, eu não tenho como ser maior que meu pai. E isso conflita muito dentro dele. Então eu acho que, independente do conforto que você possa estar, do tempo que você possa estar, eu acho que hoje é o que você falou, a falta de paternidade que de repente Davi teve, porque existem linhas de teológicas que falam que Davi não era filho legítimo de Jessé. Então era um filho de um desvio, né? De um adultério. De um adultério. E aí, já no caso de José, não. Então, eu acho que a paternidade de José, a paternidade que José teve e que Davi não tinha, possa ter provocado essa conduta. Entendeu? Por Sim. mais que... Isso é lógico, gente. A gente está aqui... eu sempre, em todos os episódios, a gente bate sempre nessa tecla para ficar bem claro para todo mundo que são opiniões nossas. A gente está conjecturando dentro do que a Bíblia nos revela, do que a gente lê através de alguns livros, de algumas pergaminhos históricos, para poder tecer o nosso comentário baseado na nossa concepção. Não é verdade absoluta. Inclusive, a gente desafia você correr atrás das informações, ir na internet, verificar, para poder você chegar e ter a sua conclusão. Mas eu acredito... Eu estava conversando com você aqui, eu tive esse insight. José teve uma paternidade. De fato. Davi, quando Samuel vem para ungir o rei, onde é que Davi estava? No campo. Trabalhando. E aí a gente pega assim, cara, pastor de ovelha não era função para filho, isso era função para escravo. Exato. Para os servos do Senhor. E ele estava numa função de servo. Desceu fresco. Tu entendeu? Mas estava lá, ele não reclamou, porque ele entendeu o propósito dele e estava lá. Ele foi capacitado e treinado para matar Golias ali. Sim. Porque quantos e quantos animais ele já não deve ter matado com aquela funda? A Bíblia vai dizer isso. Entendeu? Ele tinha matado o urso e leão, as pessoas, e de fato... Não, e eu até conjecturo, né? Lobos também. Sim. Que são predadores de ovelhas. Sim. Entendeu? Então ele deve ter matado diversos animais para poder chegar onde ele chegou. Exato. E a gente vai olhar, né? Na situação. Muitos conheceram ele através de Golias. Foram conhecer o menino com autoridade. Saul foi conhecer o menino com autoridade através de Golias. Mas ninguém sabia da história dele, que tinha matado o urso e leão. E a nossa história de vida é assim.
As pessoas julgam e falam daquilo que elas veem, mas não sabem muitas das vezes quantas guerras já vencemos. Sim. E o engraçado, né? O que Saul fala para Davi? Fala pro servo dele, para Davi. Quem é teu pai? Exato. Ou seja, naquela época a paternidade já era algo tão importante que tipo assim, não, tu vê na Bíblia diversas vezes, fulano filho de ciclano, fulano filho de ciclano. Então assim, quando ele chega assim e fala, cara, quem é esse cara? Não, esse daí é filho de Jessé. Entendeu? Pra tu ver, até o rei que já tinha sido deposto, né, por Deus já tinha destituído a autoridade dele, já tinha transferido já para Davi e estava dentro do período de transição. O quão importante é a paternidade. Porque você não é o Mateus. Você é o Mateus, filho de fulano. Sim. Você é o Davi, filho de fulano. Exatamente. Você tem uma característica. Você tem uma identidade. Você né? tem identidade. Você tem uma personalidade de quem você é. Né? E voltando, né, nessa questão mesmo de Davi e de José, nós vemos os improváveis de Deus. E eu acredito também nessa questão que os improváveis eles só são levantados por conta do posicionamento que eles têm. Sim. Sabe por quê? E para resolver um problema. Exato, todos nós somos favoráveis e estamos confortáveis no momento bom quando até o momento de uma notícia ruim chegar. Nós vamos ver várias situações na Bíblia que uma notícia ruim percorre alguém e alguém se desespera. E vamos lá, contexto primeiro. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, rei Josafá recebe uma notícia ruim. Que os moabitas e mais uma galera está se reunindo para lutar contra ele. E o que ele fala? Se desespera. Neemias vai perguntar notícias da cidade, de seu povo, onde ele morava, e recebe, olha, os muros caíram. Destruíram. Todos nós somos improváveis de Deus. E nós só vamos ser levantados no momento em que nós nos posicionarmos. Porque muitas vezes Deus quer operar, a unção já está liberada, o céu já está aberto, Deus está falando, vou fazer e vou realizar. Não depende simplesmente daquilo que, se você quer ou não, depende de você aceitar e estar disponível. Uau. Depende de se estar disponível. É isso que Deus quer fazer nesse tempo. É isso que o Senhor quer realizar nesse tempo. E muitos de nós não entendemos isso. Porque se falarmos de condição financeira, muitos de nós não poderíamos nem pegar praticamente um Uber. E muitas vezes nós desafiamos a lei, a gravidade e passamos por cima disso tudo. Entende? Que muitas vezes Deus não está contando com o que eu posso, com as minhas condições. Para Deus operar, Ele não depende do lugar onde eu moro, Ele não depende da condição financeira que eu tenho, Ele não depende da condição social onde eu estou. Para Deus operar, Ele depende do meu coração, estar totalmente inclinado e devoto a Ele. A minha disponibilidade. É isso que Ele depende para poder operar na minha vida. É isso que Ele depende para poder operar no sobrenatural. Revelar, buscar aí primeiro o meu reino. Exato. As demais coisas ele acrescenta. Exato. E nós muitas vezes não entendemos isso. Você falando isso aí, eu me lembro de um caso que eu li, eu achei muito engraçado. Uma profeta, ela estava chegando na casa dela e o Espírito Santo fala para ela assim, não, vai, anda, entra na segunda rua, entra na terceira rua. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. E ele guiou ela até o Walmart, eu acho. E quando ela chega lá, ela vai até o corredor de refrigerante. Aí o Espírito Santo fala para ela assim, agora planta bananeira. Eu falei, sim. Planta bananeira, tá? Ela planta bananeira. Quando ela termina de plantar bananeira, uma mulher dentro do depósito grita, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E sai correndo que nem uma louca. Aí a gente para assim, tá. E se ela não tivesse escutado a voz de Deus? Exato. Aquela mulher, ela estava perto de se suicidar, porque ela estava passando por um problema muito sério, e ela faz uma oração. Exato. Deus, se você realmente existe e se você me ama, eu quero que alguém plante bananeira no corredor de refrigerante. E ela estava no segundo andar do depósito, de frente para a parte da segurança, onde fica a segurança, nas telas dos computadores onde passa o CFTV. Sim. E ali ela olhando, e aquela mulher, aquela profeta, ela ouve e ela cumpre aquilo que Deus determina, e uma pessoa é salva. Então assim,
é não querer entender o que Deus está falando. É cumprir. Obedecer. Existe uma bênção na obediência. Existe uma bênção para quem é obediente. Não é que a gente tem que ser obediente para receber bênçãos, mas nós temos que ser obedientes porque... Pastor Moacir, ele esteve aqui e falou justamente sobre isso. Obedecer, sacrificar, ele falou. O problema hoje em dia é que a gente quer barganhar com Deus. Exato. E com Deus não se barganha. Não tem como. Nós vivemos muitos de nós vivemos debaixo de uma atmosfera meio que de feitiçaria. Como assim, Matheus? De feitiçaria. Nós vivemos da seguinte maneira. Nós queremos barganhar com Deus, exemplo. Eu vou jejuar para que Deus opere e abra uma porta de emprego. Quando o jejum não tem essa função. Não tem. Vou jejuar. Senhor, olha, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou te dar, durante 10 meses, 50% do meu salário. Se Deus quiser abrir, Ele vai abrir. Não é que eu não tenha que provocar o sobrenatural, mas eu tenho que entender que com Ele eu não preciso barganhar. Porque senão a gente vive um mundo de feitiçaria. Sim. A gente quer condicionar tudo a Deus. Exatamente, exatamente. E quando na realidade a gente tem que sair debaixo disso. Portanto, eu falei, nós temos que provocar o sobrenatural. Eu jejuo não é por conta de eu querer algo de Deus, mas eu jejuo poder ficar mais forte em Deus. Ficar mais forte, mostrar para minha carne que quem governa é o Senhor, é o Espírito. Né? É o que Paulo diz, o querer bem está em mim, e isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, infelizmente eu acabo cometendo todos os dias. E a gente se livra disso alimentando aquele que a gente quer que vença a batalha. Exato. Entre a carne e o espírito. Vence quem é mais bem alimentado. Então, se eu faço mais coisas do espírito, meu espírito fica mais alimentado. Se eu tenho mais atitudes de carne, a minha carne sempre vai vencer o espírito porque ela está mais alimentada. Exato. Gente, a gente está aqui. A hora voa, né? Já estourou aqui o tempo aqui do segundo bloco. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Fala, galera! Estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco desse episódio maravilhoso aqui com Matheus. E eu queria perguntar para você, Matheus, improváveis. Então Deus tem algo especial com aqueles que ninguém imagina que vai gerar algo para ele. Exatamente. Ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de pegar as coisas loucas para confundir as sábias. Exato. Na internet a gente até lê muito uma frase que Deus ele não pega pesado com aquele que ele decide investir muito, né? Que ele já investiu muita coisa. E de fato a gente vai ver diante de uma cultura do reino que quanto mais Deus investe, mais Ele quer investir, mais Ele faz. Não é simplesmente por causa de nós. Não tem nada a ver conosco. Nada a ver. Não tem nada a ver com o propósito. Não tem nada a ver. Tem a ver com o propósito dele se revelar. Muitas vezes nós não entendemos o fato de como Deus ele quer alcançar pessoas. Ele quer alcançar pessoas, ele quer encontrar com pessoas, ele quer. E às vezes a direção que Deus usa é as nossas vidas. Porque qual o propósito Deus teria de fazer algo se ele não pudesse contar com o colaborador dele na terra, que somos nós? Em todos nós que temos o Espírito Santo, nós precisamos entender. Nós somos arautos de Deus na terra. E o que é um arauto? Um arauto é uma representação do rei. Assim como Ezequiel foi um arauto naquele tempo, diante de um povo, para poder dizer ao povo, diante de um povo, poder ser profético. Que Ezequiel capítulo 37 vai dizer isso, o vale de ossos secos, né? Diante daquele vale ali, ele foi um arauto de Deus, foi boca de Deus ali, para poder profetizar. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vai dizer que ele era o próprio arauto de Deus, ele era a própria autoridade, ele era Deus encarnado, ele era Cristo em carne. Foi a pessoa. Só que Jesus passou, morreu, ressuscitou, foi levado aos altos céus e prometeu o que a nós? Com a sua ida, a descida do Espírito Santo. E o que ele disse? E o seu retorno. Exato. Ele disse que enviaria para ele poder viver dentro de nós. O Consolador. Ou seja, o arauto antes, no Antigo Testamento, era usado através da vida de um homem. O arauto vem em carne,
E hoje o arauto vive o quê? Dentro de nós. Dentro de nós. Uma voz profética. O véu se rasga. Exato. E ele acaba com o arauto, ele acaba com o intermediador. Sim. Então, todos nós somos um arauto de Deus. E às vezes Deus quer alcançar pessoas através de nós. É por isso esse é o propósito do Senhor. Usar pessoas, usar os improváveis para poder alcançar outras pessoas. Porque é muito fácil chegar e dizer, Davi, da seguinte forma: olha, eu consegui isso por um mero esforço meu, porque eu batalhei, eu lutei, eu fiz. Não que isso a gente vai desmerecer. Tu vê que isso é algo engraçado que você fala? A gente vê isso na vida de Abraão. Sim. Abraão ganha aquela guerra contra os 5 reis. Ele tinha o direito de pegar os despojos da guerra, porque antigamente, quando você vencia uma batalha, você recolhia todas as riquezas dos teus oponentes. Exato. E Deus fala para ele: não, porque se você pegar, depois vão falar que a sua prosperidade foi porque você venceu as batalhas e não porque eu te prosperei. Exatamente. Então é engraçado, né? Que Deus, ele fala, ele às vezes a gente recebe um não de Deus e a gente acha que Deus está querendo impedir que a gente cresça, mas na verdade Ele quer impedir que a gente ache que o crescimento foi através de nós. Quando na verdade tudo é através dele, por meio dele e para ele. Sim. O que acontece? A gente vê muito dessa questão não só de Abraão, como vários homens também. Dessa questão da guerra e de roubar e de pegar os despojos da guerra. É quando Deus autoriza e quando Deus fala não. Isso. Acã pegou uma capa que era algo ligado a ele, a tribo dele, que tinha tudo a ver com ele, mas Deus falou o quê? Não. Exatamente. Dessa cidade é tudo meu, é minha premissa. E o que significa isso? Vamos botar. Será que Deus ali, ele queria... Não, vamos conjecturar melhor. Exato. Você acha que Deus ia fazer questão de uma capa, mas nós precisamos entender que aquela cidade ali era uma cidade que estava dentro de um ambiente satânico. Vivia praticamente debaixo de um ambiente, né, demoníaco. Então, muitas vezes, aquilo dali o Senhor queria purificar. Sim. Purificar. Deus falou: olha, alguém roubou algo meu e eu quero de volta. Sim. E eu vou mais longe um pouco, Mateus. Eu acredito que não é sobre poder ou não poder, mas é sobre o teu coração. Você é obediente. Porque eram 12 tribos. Só a tribo dele que pegou. Exato. Só ele. Só a descendência dele que foi exterminada porque descumpriu aquilo que Deus falou. Não toque em nada. E é muito louco. Agora tu imagina. A forma de como isso acontece. Tu passa no... E não precisava, Mateus. Não precisava, porque eles estavam vindo do Egito. Eles estavam vindo do Egito com ouro, prata, joias preciosas, uma restituição de 400 e poucos anos de escravidão. Quando eles saem do Egito, eles são liberados e levam com ele tudo isso. Para que ele queria mais uma capa? Sim. A gente olha para dentro dessa situação de Acã, né, do roubo da capa, quando Josué chama o povo para poder falar: olha, alguém pegou algo de Deus e ele quer de volta. E se não se apresentar, todo mundo vai sofrer por conta disso. A gente vê a mesma situação porque Saul perdeu seu reinado, pela desobediência. Sim. Mas eu acredito muito que a devoção do coração daqueles homens não estava em Deus. Estava naquilo que eles poderiam receber. Quantos de nós hoje em dia não vivemos essa questão da desobediência? Sim. Quantos de nós não queremos roubar muitas vezes coisas do Senhor e achando que nós estamos exaltando a Ele, mas não estamos fazendo bom proveito para nós, quando na realidade devemos entregar e dar a Deus e não pegar para nós? Sim. Muitas das vezes isso acontece conosco. Então acontece que os improváveis de Deus, eles precisam ter essa maturidade, e todos nós precisamos ter essa maturidade de entender o quê? Que em Deus eu tenho e conquisto todas as coisas. Tudo que eu preciso está nele, está liberado para ele, sabe? Já está liberado nele, é só eu chegar através dele. Exatamente, porque Deus é Pai e Ele se manifesta dessa forma. Ele se manifesta dessa forma. Uma das características que Deus ele sempre colocou em mim foi entender que nele eu posso todas as coisas. E o poder não é o poder fazer aquilo que eu quero, mas eu posso alcançar nele junto com ele. Porque mais do que alcançar com ele, é você convidar ele para poder andar perto de você. E caminhar junto com ele. Aí a gente pega aquela passagem da Bíblia do primeiro milagre de Cristo, né?
Sim. Porque convidaram ele para o casamento, Exatamente. o vinho que representa a alegria não faltou. Exatamente. Então, assim, quando a gente convida Deus através de Jesus e do Espírito Santo para a nossa vida, a única certeza que a gente pode ter é que a alegria de viver nunca vai faltar. Exato. Porque ele traz isso, né? Essa passagem do vinho, né? A passagem do primeiro milagre de Jesus, praticamente, a pastora Tânia Teresa, ela costuma dizer que é praticamente a representação que vai acontecer no final do tempo, que vai ser um encontro do noivo com a noiva. E o vinho é aquilo de melhor que há para ser derramado e preparado. Uau. Né? Então é fantástico a gente olhar que quando a gente convida Jesus para o ambiente, tudo é mudado, tudo é transformado. Tudo. É inegável você dizer que a presença de Deus não está num lugar quando você sente ela. É inegável. Nós sentimos presenças de espíritos malignos porque quando a presença de Deus vai estar no lugar, nós não vamos sentir ela se manifestar. Sim. Portanto, a palavra do Senhor diz, e tudo começa na questão do coração, da seguinte forma: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Muitas vezes Deus vai dizer pra gente aquilo que Ele quer falar. Ele vai falar de uma forma para que a gente entenda que a verdade nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir, mas é aquilo que a gente precisa ouvir. Sim. A gente precisa ouvir a verdade. E a verdade muitas vezes não vai soar tão bom como a gente quer. Não vai soar tão bom. Eu tive uma experiência com Deus, foi agora em janeiro, e foi muito surreal. Foi muito surreal. Sobre a questão de a gente não saber aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir. Em janeiro agora a gente viajou, né, em família, eu e a Lívia, a gente estava caminhando, saímos do lugar onde a gente estava, da casa onde a gente estava, eu falei, vamos caminhando até a cidade pra gente poder achar alguma coisa pra gente poder comer e depois a gente curtir uma praia. A gente estava na região dos lagos e a gente saiu caminhando. Aparentemente a caminhada demorava uns 20 minutos até a praia, mas até o centro era um pouco mais longe. Essa caminhada até o centro de carro é rápido, mas até o centro demorou praticamente 1h40. Uau! E a gente foi caminhando até que chegou num ponto. A gente chegou no centro e eu falei, Lívia, Matheus, aonde você quer ir? Eu falei, Lívia, eu não sei. Eu queria ir no centro. E eu aprendi uma coisa ali, que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. E muito mais do que isso, a gente pode ter disposição, pode ter o desejo, que se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente se cansa. Sim. Se cansa. Aprendi isso. Segunda coisa que eu aprendi, da mesma forma acontece no reino, quando Jesus fala que aquele que colocou a mão no arado não pode voltar atrás. Todo o tempo que foi investido, que o Senhor investiu, todo o tempo que Ele derramou, toda a unção que Ele derramou, se eu olhar para trás, tudo se perde. E o terceiro ponto, que essa vai para os casados, é: ouça sua esposa. Porque rapaz, no meio do caminho ela tinha o McDonald's e ela falou, para, e eu não parei. Vou te falar isso. Teve um episódio aqui que eu falei e tá gravado. Depois que foi pra internet já era, entendeu? Não desvai, entendeu? Como diz um amigo. Eu falei exatamente isso. Eu falei assim, cara, tu quer ser bem sucedido em qualquer área da tua vida? Escuta a sua esposa. Porque pior do que escutar ela é você escutar ela falar, eu te disse. Que eu vou te falar, ô bichinho que sabe o que vai acontecer. Eu vou falar assim, eu acredito nos 5 ministérios e eu tenho certeza de que o ministério profético Deus colocou em todas as mulheres. De fato, Porque elas sabem o que estão falando. Exatamente. É a manifestação do Espírito Santo tentando te alertar algo. E às vezes a gente não quer ouvir porque é a nossa mulher. Entendeu? Sim. Tu escuta um irmão da igreja, mas não escuta a tua esposa. Sim. Entendeu? E se arrasa. E de fato, essa questão do casamento, o casamento ele é o maior discipulado que a gente vai viver em toda a nossa vida. Porque o discipulado, o que é o discipulado? O que significa o discipulado? O discipulado é um confronto, não é muito mais do que uma conversa, mas é um confronto. Meu discipulador, ele tem que ser alguém diferente de mim. Ele tem que ser alguém com um pensamento diferente do meu. Mas tem que me mostrar dentro da pauta da palavra o que ele está querendo dizer. Né? Todo aconselhamento bíblico, todo discipulado, toda conversa de um cristão, ela tem que ser pautada dentro da base, que é a Bíblia. Sim. Em Cristo. Então, casamento não é o meu achismo. Não é o que eu acho. Porque se a gente for falar do que a gente acha, do que a gente pensa, a gente vai entrar em algo que a gente chama de cultura.
Sim. E a cultura do que eu vivo, a cultura do que eu acho. E a cultura ela é momentânea, dentro de um tempo, dentro de um espaço, dentro de uma região. É igual moda. Que é diferente da Bíblia, né? É igual o que eu falo, a Bíblia é um livro que tem 2000 e poucos anos e ele é atual. Sim. Ela é atual. Sim. Então, assim, dentro desse tema dos improváveis, então, o que eu posso dizer? Hoje, Deus tem levantado pessoas, Mateus, vê se você concorda comigo, que a gente pode intitular como os improváveis, que são pessoas que no Brasil têm tentado trazer e manifestar uma paternidade porque a igreja brasileira ela está deficiente. Sim. Com relação a isso. Sim. Então, segundo a tua visão, é algo que tem faltado muito dentro das igrejas. A gente aqui não está falando de A, B ou C, a gente está falando da igreja Corpo de Cristo. Sim, e exatamente. A gente entende que um dos maiores estigmas que a gente vive no Brasil é de uma orfandade gigantesca que há por causa de uma falta de identidade que não foi gerada pela igreja. Porque, na verdade, as congregações, desde a época de Jesus, quando ele caminhou com os 12 ali, ele caminhava com 70, ele caminhava com 300 e ele caminhava com a multidão. Então ele transferia a identidade dele para aqueles que estavam próximos para poder, assim como uma gota no meio do lago que gera várias ondas que vão alcançando cada vez mais distância, ele começava com os dele para poder multiplicar. Então, assim, a igreja ela tem perdido a falta da identidade que Jesus tentou transferir para os 12 e para se perpetuar até hoje. Ela foi como eu vou dizer, como se ela tivesse sido dissolvida ao ponto da gente perder essa identidade. Sim. O que acontece? Se a gente não parar para poder analisar isso, a gente não vai conseguir entender. Hoje a gente tem uma tem uma grande leva da orfandade no Brasil e de ser a orfandade pela uma questão. Qual? A questão da orfandade. O Brasil é o maior, praticamente, é um dos maiores países com um nível grande de orfandade. A falta de pai. Né? E a igreja, ela tem essa questão. Ela tem essa questão da visão, ela precisa estipular mais isso, da identidade do paterno. Por falta de muitos homens se posicionarem em Deus. Né? Serem sacerdotes. Exato. Serem os pais que precisam. A gente vê a orfandade, exemplo dentro das próprias igrejas. A gente vê muitas mulheres exercendo o papel de pai dentro da casa, porque os pais eles se anulam. Ah, não, resolve com a tua mãe. Exatamente. Quando na verdade algumas coisas não resolve com a tua mãe, sou eu. Sou eu. Eu que tenho que tomar a posição ali e falar, não, ó, isso não é assim. Exato. Isso não é certo. Mas é mais fácil você dar o telefone na mão do teu filho e falar, não, toma aqui, vai jogar. Não, vai lá, vai brincar. A gente se ausenta. Por quê? Porque a gente tem um alívio, né, momentâneo. Eu falo isso como pai, isso assim verdadeiramente é um erro que a gente comete às vezes, e a maior herança que a gente pode deixar, e Mateus acredito que ele vai concordar com o que eu vou falar, é deixar um legado para os nossos filhos ao ponto deles poderem olhar quando a gente já não estiver mais aqui e falar assim, cara, meu pai era um cara correto, meu pai era um homem de Deus. Exato. Quando eu crescer, quando eu tiver meus filhos, eu quero fazer assim como ele. Exato, porque o pai é a característica, né? O pai terreno, ele é a característica praticamente do que é o pai espiritual, ou como deveria ser. Um ponto que muitas vezes não acontece. Como eu falei aqui, infelizmente, no começo. Uma parte, infelizmente. E isso vem se propagando desde quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses. A gente vai pegar a história do Brasil e a gente vai ver que vinham homens. Esses homens portugueses tinham contato com essas mulheres, que as mulheres que estavam aqui, as indígenas, e trouxeram também outros homens que foram os homens que vieram escravos da África.
misturaram praticamente, que geraram essa questão da etnia que nós conhecemos. Mas os portugueses tiveram relações sexuais com essas mulheres que estavam aqui no Brasil, geraram filhos e foram embora para Portugal. Praticamente a mulher teve que se tornar mãe e pai, desde muito nova. Então, isso é algo que se choca muito. É algo que se choca muito. Ou seja, então, a gente pode entender que é algo mais que espiritual. Foi algo cultural e a gente pode entender que isso foi um arquétipo planejado pelo inimigo, que na colônia daquele último país que tem sido proclamado aí por vários profetas do mundo inteiro, sim, que seria o país do avivamento, sim, que seria o país do avivamento, que é o Brasil, para tentar impedir esse avivamento, o que ele fez? Ele gerou uma cultura órfã. Exato. Desde a origem. Exato. Então essa questão da orfandade é uma realidade. Ela é uma realidade. Muitas vezes a gente quer passar a mão, não é passar a mão, mas eu acredito que é apagar a história de querer dizer que tá tudo bem, tá tudo normal, tudo tranquilo e tudo ótimo. Tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. E na realidade não é só isso. Muitas das vezes nós queremos dizer que todos nós somos filhos de Deus. Eu acredito que filho é aquele que aceita a paternidade. Sim. Todos nós somos seres. Filhos é aquele que aceita, que conhece, que realmente está ali. Pô, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu entendo que Deus é pai. E um pai, ele não vai falar que você sempre está certo. Ele vai dizer, olha, você está errado nisso daqui, você está errando nisso. Filho, cuidado com isso. Até as portas que se fecham hoje em dia, a gente precisa entender. Se você tem uma paternidade de Deus viva, a identidade de Deus na tua vida, você vai entender. Eu lembro de diversas vezes que a gente conversou, né? Vários bate-papos que a gente teve quando você era mais jovem, que eu falava, sim, cara, não se pauta pelo que as pessoas estão falando. Exato. Se pauta pelo que Deus fala sobre você. Sim. Entendeu? Se liga nisso, porque, cara, a opinião das pessoas, elas não importam. Por isso que Deus fala lá, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, tipo assim, se eu sei que Deus me ama e eu amo a Deus, e eu me preocupo com isso, não adianta. Porque, tipo, eu posso ser uma pessoa pra você e quando tu virar as costas eu posso te malhar. Exato. Você não vai ver, mas Deus não. Exato. Deus, ele vê tudo. Então, a gente tem que entender que é exatamente isso, né? É se preocupar com o que Deus acha a nosso respeito. Porque se a gente fizer de tudo para que Deus nos aprove, a consequência de que todo o resto do mundo consiga enxergar isso é consequência. É as demais coisas, né? Sim. É isso mesmo. É esse ponto que nós precisamos entender, que Deus já tem uma identidade preparada. Tá tudo preparado, menino. Eu preciso acessar isso. Que na verdade tudo já concluiu, né? Sim. Ele já viu o filme do início, o meio e o final. Em Deus, Deus, quando ele olha para nossa história, quando ele olha para a história, eu vou usar de uma pessoa comum, um improvável comum, ele não olha aquela pessoa como improvável. Muitas vezes nós mesmos olhamos para dentro de nós da seguinte forma: qual? Nós achamos que não podemos, que não vamos, que não conseguimos porque somos incapazes. Mas por causa da minha história de vida, por causa do meu pai, da minha mãe, e etc. Nós temos muitas lamúrias. Deus errou. Exato. Tem tanta gente melhor do que eu. Exato, porque eu nasci, ó céus, ó terra. E quando na realidade não é isso. Não é isso. Deus, ele já olha você no futuro muito mais além do que você consegue ver hoje. Talvez na sua realidade você não consiga se enxergar. Talvez você não consiga enxergar um pai, uma mãe, ou você não consiga enxergar alguém talvez bem sucedido, alguém já projetado. Você até sonha com isso. Mas em Deus isso já aconteceu. Em Deus, para aquele que não acredita em família, Deus já está vendo ele sendo pai de filhos. Uau. Sabe? Deus, ele sempre vê além. Tu vê, né? A Sara, ela estava atrás da cortina. Abraão estava tendo um tempo com Deus, onde Deus estava falando para ele que ele teria filhos, e ela não acreditou. Sim. Porque Deus já sabia. Sim. Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer que dele eu querer efetuar. Dele eu querer efetuar. Todo realizar. Tudo que vai acontecer.
Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 1, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo é o tempo que Deus determina. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. Nós agimos e nós vivemos hoje diante de um relógio que é do Cronos. É um relógio que é do homem. Sim. Deus homem, né, praticamente, criou, é um Deus que um D minúsculo. É um Cronos. Mas Deus habita no Kairos, e o Kairos de Deus é o que é o relógio que o Senhor habita, é o relógio que Ele determina. É atemporal, né? Exato, é fora de cogitação humana você pensar, porque, como a gente até tinha conversado já, né? Um dia para Deus é 1000 anos. Então talvez nós achamos que em Deus está tudo travado, parado, quando de uma forma ou outra, em um momento, em um dia, Deus pode transformar toda a nossa história. Gente, Matheus Oliveira, fantástico esse terceiro bloco. Se deixar, a gente vai ficar aqui até semana que vem, mas a gente tem que ir para o intervalo e a gente volta já já. Fala, pessoal, infelizmente a gente está entrando aqui no nosso quarto bloco, último bloco desse episódio fantástico com Matheus Oliveira. Queria te agradecer pela honra. disponibilidade, te agradecer pelo sim lá em casa. Na hora que eu varei para ele, eu falei assim, cara, vamos ali, vamos gravar um episódio ali do meu podcast. E você falou sim na hora, e eu louvo a Deus pela tua vida. Sim, sou apaixonado realmente por tudo que Deus fez. Glorifico Deus por ter permitido que eu participasse da tua vida aí, te ajudando com conselhos, conversando com você, te dando auxílios assim a nível de opiniões para poder Deus tornar você esse homem maravilhoso, esse Amém. Cara assim diferenciado, esse mestre que traz um entendimento, assim, carrega uma palavra verdadeira, genuína de Deus. Considerações finais sobre esse tema? Eu acho que já falamos tudo. Como é que a gente faz para ser um improvável de Deus? Melhor. Vou fazer contigo aqui um bate-bola, onde eu vou te perguntar. Na verdade, eu vou te falar algumas coisas, algumas palavras, e você vai me responder o que vem na mente quando você ouve essa palavra. Essas palavras aqui, ó. Tá? Tá. Vamos lá? Deus. Pai. Eternidade. Céu. Família. Tudo. Jesus. Minha vida. Amigos. União. Filhos. Herança. Trabalho. Necessário. Igreja. Lugar de fé. Liderança. Aprendizado. Amor. Cristo. Vida. Vida em Cristo. Pessoal, a gente está aqui com o Matheus. Foi um prazer a gente ter gastado esse tempo aqui para estar falando de Deus, falando de Jesus, da pessoa de Jesus, né? Amém. Eu fico muito feliz. Não deixem de se inscrever, de curtir, de dar seu like, isso é muito importante. Sim. Não para nós aqui como pessoas, como um canal, mas é que o algoritmo do YouTube e das outras plataformas, eles entendem que quando você curte, compartilha e você se inscreve, é algo relevante, e ele acaba demonstrando isso para outras pessoas. Então, para que essa palavra que a gente tem tentado ministrar aqui, trazer esse entendimento, possa alcançar mais pessoas, que as pessoas, isso possa tocar em mais corações, né, e cumprir aquilo que Deus falou, né? De fato. Porque a volta de Jesus, ela só vai acontecer quando todos tiverem ouvido falar dele. Sim.
E hoje então a gente está usando a tecnologia que o inferno tem usado bastante para propagar as trevas, para propagar a luz. Então assim, curte, compartilha, já fica esperando ansiosamente pelo próximo episódio. A gente tem trazido assim homens e mulheres de Deus aqui com o intuito de trazer palavras diferenciadas para poder alimentar, porque a Bíblia mesmo fala, né, que a palavra ela alimenta o nosso espírito. Sim. Então assim, estou muito feliz do homem que você se tornou. Amém. Estou muito feliz de tudo que Deus tem proporcionado a você. Um improvável. Sim. Uma pessoa que quando eu conhecia, quando eu vi Mateus pela primeira vez, e tudo aquilo que eu ouvia durante o crescimento do Mateus a respeito dele, acerca dele, que as pessoas falavam, eu sempre fui uma das pessoas assim, eu, minha esposa, a gente falava assim, cara, eu não acredito nisso, eu não compactuo dessa visão, e a gente sempre declarou e proclamou coisas assim que hoje a gente vê se manifestar, que é um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, que indiferente de não ter tido uma presença paterna forte para estar com ele ali e direcionar ele no cumprimento da palavra de Deus, demonstrando ele o caminho, assim como outras pessoas também não tiveram, ele não usou isso como pretexto para poder se manter na posição errada lá e seguindo da forma que ele achava. Ele escolheu ser diferente. Nesse bate-bola que a gente teve aqui, eu mencionei a palavra filho, ele não é pai ainda, mas ele entendeu. Verdade. Ele entendeu o que é isso, entendeu o sentido disso. Então assim, eu acredito que em breve a gente vai ter esse benefício de ver o Mateus como um pai, o Mateus como um avô, e continuar crescendo em Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Que tudo aquilo que você derramou nesse lugar aqui, que Ele possa te retribuir, não porque você fez, mas porque Ele conhece teu coração. Amém. Assim como eu conheço teu coração, que verdadeiramente assim, Deus ele traga pessoas certas, amém, mais improváveis, para traçar o teu caminho, para atravessar o teu caminho e te trazer para um crescimento espiritual cada vez maior. Deus ele realmente abençoe a tua casa. Quero deixar aqui, ó, Lívia, você não vai escapar de mim. Não. Entendeu? Você chama não vai ela, escapar. convida ela que ela vem. Entendeu? Não, tá aqui, o convite já foi feito, a cadeira tá aqui, ó, você vai sentar nessa cadeira. Eu sou do bastidor. Minha filha, eu também sou de bastidor e tô aqui, entendeu? Então assim, Deus está te chamando, te convocando, a santa convocação. Então assim, escolha seu tema, se prepare para poder compartilhar, porque pode sim falar de Jesus, pode sim mostrar que é simples o Evangelho, pode sim ver que é plenamente capaz e não tem nada de impossível de ter uma vida cristã. E é isso, pessoal. Verdadeiramente hoje para mim, claro, todas as pessoas que passaram por aqui são pessoas especiais para mim, são pessoas que impactaram a minha vida, são pessoas que eu conheci assim e que mexeram bastante comigo, mas hoje em especial, cara, Mateus ele é um filho. Ele é um filho. Quando a minha tia ela me chamou e falou assim, cara, eu queria que você fosse padrinho dele, e na época eu ainda não era cristão, então a gente ainda meio que era católico, né? Porque o brasileiro é aquilo. Se você não é nada, você é católico. Hoje mudou um pouco, né? Se você não é nada, você fala que é crente. Essa história mudou. Então é tipo assim, é que nem futebol. Você não torce pra ninguém, aí vem alguém da estatística te perguntar, tu fala que é Flamengo. Entendeu? Por isso que eles dizem que tem uma grande nação. Mentira. É pequenininho. Mas vamos trazer polêmica, né, gente? Então assim, eu fiquei muito feliz da minha tia ter enxergado isso, e hoje eu vejo, eu testemunho isso dos meus primos, dos meus parentes, por parte de pai, eles me ligarem, eles me chamarem nas redes sociais lá e falar, cara, estou muito feliz o que Deus fez na tua vida, a mudança que você teve, porque a maioria tinha uma visão totalmente deturpada
de quem eu era e de como eu era, e Deus ele fez diferente. Então assim, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar, por estar conosco. Então, estou aqui, Matheus Oliveira, nosso 5º episódio, e vem mais por aí. Com certeza. Consideração final, quero deixar uma palavra em Zacarias 4, capítulo de número 10. Não, capítulo 10, capítulo 4, verso 10. E a palavra diz assim: não desprezem os pequenos começos, pois Deus se alegra ao ver a obra terminada. Uau! E é isso. O improvável ele só precisa estar posicionado e disponível. Todos nós somos improváveis. E a unção de Deus ela habilita cada um de nós. Então que o Senhor abençoe tua casa, tua família, a tua vida. E você entenda isso. Para Deus você é importante. Para Deus você é importante. Quero agradecer também o convite. Dizer que eu estou muito feliz. Muito feliz. É uma honra para mim. Né? Hoje a pessoa que você é. Nunca te falei talvez isso, mas é uma honra. Você faz parte do meu crescimento, faz parte da minha vida, da minha história. E eu fico muito feliz com você. Amém. 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 Em Cristo, a gente aprende a amar pessoas cada vez mais e a valorizar aquelas que são verdadeiramente importantes. Então você, nossa família, toda história, tudo que eu vivo, tudo que eu carrego. Eu agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço a Deus por ter colocado eu no meio dessa família maravilhosa que é a nossa família. E eu tenho certeza, é a plena convicção, que se eu tô nessa família é porque tem um propósito de Deus. Sempre. Se eu cheguei nesse lugar é porque tem propósito de Deus. Gente, vocês não conhecem os Alves. E é isso. É isso. É isso, galera. Deus abençoe vocês. Foi uma honra. Valeu. Foi uma honra.